Vamos começar. Ok. Sejam bem-vindos ao Zerão da Ansiedade podcast. Nesse podcast, a gente discute temas e práticas para te ajudar a se livrar do fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é como enfrentar o medo. Quer começar, Dani? Estava pensando, eu recebi um e-mail há pouco de uma outra terapeuta falando do clima que a gente está vivendo num momento de insegurança, de violência, enfim, da loucura toda que está acontecendo no mundo e como lidar com isso. E eu achei engraçado porque quando a gente fala como lidar com medo, a gente tinha que acrescentar como lidar conscientemente com medo. Porque, infelizmente, a humanidade vem lidando com medo há umas 2 décadas no mínimo. E essa coisa inconsciente está dando chance para que o medo se alimente dele mesmo. E é até engraçado porque às vezes eu tive algumas oportunidades de conversar com pessoas que têm síndrome de pânico. E um grande problema dentro da síndrome é você começar a perceber que você tem medo de sentir medo. E na verdade isso é dobrar a aposta. Quando a gente pensa em medo, a gente pensa como uma coisa, de certa forma, externa. Então, um evento catalisa o medo. Um evento, aliás, não catalisa, ele provoca medo. Quando, na verdade, a coisa não é tão simples assim. Toda a nossa educação ela foi restritiva e inconsciente. E a gente se tornou adultos com a sensação de inadequação, a falta de força, enfim, aquela coisa que a gente vem falando sempre voltada para a escassez. Eu não sou bom o suficiente, eu não tenho competência, eu não tenho força, eu não tenho jogo de cintura. Enfim, só isso já cria um espaço interno de susto. Você está sempre esperando o fracasso, o tropeço, o erro, de uma forma cruel, porque essas coisas todas fazem parte da vida. Mas como tem esse medo inconsciente, esse desespero de suprir expectativas alheias para se sentir amado e pertencendo, o que deveria ser normal é visto como fracasso. Então, se eu erro, eu não simplesmente fiz o necessário para um aprendizado acontecer. Na verdade, se eu erro, eu parto do princípio que eu sou um incompetente. E isso vai alimentar o medo. E não existe nenhum conselheiro pior do que o medo. O medo é aquela coisa, de repente você está em casa e o vizinho vem te oferecer uma maçã, porque ele colheu lá da fazenda do avô dele, que é uma delícia a maçã. E de repente o cara bate na porta e você dá um tiro nele porque você acha que está sendo assaltado. Porque você espera isso. É tarde da noite, não estou esperando ninguém. O medo, ele sempre te faz estar pronto para o disparo. E a gente está vendo o resultado disso. Porque ele não é consciente. Se a gente perceber... Aliás, é até engraçado que ontem eu conversei com a Ana Paula, eu mandei fazer um óculos para mim. Eu uso óculos. Enfim, mas estou em transição. Quando eu terminei de fazer o exame, eu estava chocada. Eu falei, Ana, muito engraçado, porque eu sabia que meu óculos estava defasado, isso, aquilo. Mas eu não percebi o quão defasado. E eu sempre me surpreendo com a bênção e a maldição que o ser humano tem de se adaptar às situações. Porque o que a gente não percebe é que são acomodações gradativas, tanto para a elevação, quanto para o melhor possível dentro do desequilíbrio. Só que o melhor possível dentro do desequilíbrio é o desequilíbrio aumentando o tempo todo. Se você pensa em termos de medo, o medo continuado, ininterrupto, consistente, ele vai criar o trauma. Se a gente levar em consideração que o sistema está vivendo 2 décadas, 3 décadas de medo, basicamente estamos todos traumatizados.
Uma pessoa que anda o tempo inteiro em estado de choque não pode ter uma vida incrível. E a gente precisa olhar isso. Então, a primeira coisa para começar a liberar, transformar e até dissolver o medo é cair na real. Basicamente, hoje, o mantra da real é o seguinte: eu vivo em pânico. Só falar isso já faz uma enorme diferença. Porque você vai ver assim, a tua sensação nunca vai dar tempo, não vai ter dinheiro suficiente. O fulaninho vai me passar para trás. Aquela pessoa sempre me desaponta. Tá tudo vindo no mesmo lugar. 90% da energia da gente, a gente usa se preparando para essas coisas. Infelizmente, se preparar para essas coisas, em geral, significa conspirar para que essas coisas aconteçam. Então, a gente precisa primeiro dizer, caramba, eu estou em pânico. Em pânico, quais são os sistemas que acontecem dentro de mim, que acordam dentro de mim? Se eu imagino que eu estou sob ameaça, todo o meu raciocínio, todos os meus sentidos, eles vão estar preparados para me defender. O problema é que, da mesma maneira que a raiva cega, o medo pior ainda. Quando você começa com as meditações ativas, e a gente fala sempre, recorrentemente, resgata o corpo, por que isso? Porque, na verdade, como é inconsciente, você não sabe direito onde é que está vindo isso, o corpo está com uma resposta bioquímica acontecendo, muscular, energética, está tudo ali pronto para o conflito. É mais fácil desarmar o corpo e com isso tirar a carga da mente, né, do raciocínio, do que fazer o sistema contrário. Então, quando você mexe o corpo e traz ele para o momento, porque você não consegue mexer o corpo se você não estiver no momento, e o próprio movimento te traz para o momento, o sistema entende que, não, peraí, nesse exato momento, eu não estou sob ameaça. A minha vida não está em risco. E algo abre. Quando esse desarme acontece, a emoção ela pode fluir. E aí você vai ver o que está por detrás. E assim que começa um processo de filtragem, limpeza e resgate de saúde. Ana, quer colocar algo? Sim, tem duas coisas. O negócio do primeiro é como enfrentar um medo conscientemente. Esse aí é o óbvio. É o óbvio, porque o medo tá aí o tempo todo. Eu tinha um professor na faculdade de Direito, um professor de Direito Comercial, que ele falava assim, princípio geral do direito. Quem tem tem medo. Era uma piada, óbvio que isso não é o princípio geral do direito. Mas ilustra muito bem que o medo, para quem tem, o medo existe. Basicamente isso. Então, o medo ele existe para qualquer pessoa. Não, mas eu sou corajosa, eu enfrento, eu vou à luta, eu quebro tudo, eu sei lá o quê, eu armo barraco, eu não deixo por menos. O medo continua existindo. O medo, ele tá lá para quem não enfrenta, para quem enfrenta e para quem tem coragem de continuar trilhando a vida apesar do medo, que é onde a gente vai entrar daqui a pouco, porque não é sobre enfrentar o medo, é sobre aprender a caminhar no medo. E coragem jamais vai significar ausência de medo. Corajosa é aquela pessoa que percebe o medo e fala, ok, eu vou continuar mesmo assim. E nesse processo, que aliás é a beleza, uma das belezas, né? Porque são várias. Uma das belezas do processo de autoconhecimento é esse
em determinado momento você chegar e tem um medo que te atormenta muito. Sei lá, vou dar um exemplo, já teve uma pessoa no nosso grupo de meditação que disse que tinha medo de sair à rua. Ok, tô com medo de sair à rua. Óbvio, gente, existem os perigos reais da rua que você tem que se precaver, não é ser ingênuo, achando que o mundo é cor-de-rosa. Mas ela já estava vivendo num medo descabido, que não era real. Então, nesse momento, você pode, ok, primeira coisa que a Dani falou, cair na realidade. O que é real aqui, o que não é? Eu vou criar a coragem de sair à rua e enfrentar tudo isso que eu estou sentindo. Mas com uma outra perspectiva que é dar a mão para o medo. Dar a mão quando a gente reconhece, não briga com medo, vamos personificar aqui o medo, né? A título didático. Você é isso, você é aquilo, você acaba com a minha vida, você me restringe. Em algum momento, aquilo ali se formou para te proteger. Para te proteger. E existe até uma hipnose que a gente vai deixar disponibilizado para quem faz parte lá da nossa mentoria, que chama assim, conectando com a linguagem esquecida do seu próprio corpo. E essa hipnose, ela coloca como premissa que tudo que foi criado no seu corpo, seja uma dor nas costas, seja uma dor no joelho, seja aquela dor de cabeça constante, seja o medo, seja o pânico, em algum momento foi criado para te proteger de alguma situação. Só que a gente tem o apego, né? Aquela coisa foi criada para te proteger e aquilo em determinado momento, o medo em determinado momento fez com que você não arriscasse a sua vida por uma situação traumática, como a Dani deu o exemplo dela, daqui a pouco eu dou o meu também. Mas o sistema não esquece. Eu cheguei a tomar, por exemplo, eu tive pneumonia quando eu era muito criança e eu cheguei a tomar mais de 20 injeções, até no mesmo dia. Me criou um trauma na região da bunda das injeções. Até hoje, se eu me pegar desprevenida, se o Fábio chega de repente perto, eu já pulo. Até hoje isso acontece, e mesmo com todo o trabalho. Mas já foi muito pior, eu não conseguia deixar as pessoas chegarem perto de mim, dessa região, sem fazer uma contração em toda a musculatura. Por quê? Porque o medo fica gravado no corpo. E isso foi criado para me proteger, porque eu sofri uma agressão. Mas não foi intencional. Não foi. Óbvio que não foi. Ninguém ali estava querendo me machucar. Mas machucou. E é isso que o seu sistema vai entender, que seu sistema emocional, que seu sistema de defesa, os hormônios, a contração da musculatura, é tudo isso que o teu corpo entende, ele fica gravado lá. Então, quando eu dou a mão para esse medo, voltando, né, ao assunto, quando eu dou a mão, eu falo, ok, obrigada. Eu sei que você me protegeu em algum momento e agora é hora de deixar ir. Isso já muda a forma como você está vendo. Só que aí você tem que vir de um espaço meditativo para conseguir alcançar esse lugar, porque não é um lugar que acontece racionalmente. Porque você pode. É engraçado, você estava falando, eu me lembrei de um livro que chama O Despertar do Tigre, que por acaso até tem um exemplo muito parecido com a história da injeção, que eu não vou contar para não dar spoiler, quem quiser que leia, porque é realmente sensacional, do Peter Levine, se não me engano o nome dele. Mas uma das coisas que a gente não entende, Ana, quer dizer, a gente entende hoje, mas não entendia, e para as pessoas que estão começando, se vendeu a falsa e cruel ideia de que se você racionalizar, você resolve. Não resolve. E é por isso que a gente está batendo na meditação ativa. Você pode ter, vamos supor, um trauma. Você vai fazer 300 anos de racionalização, que eu não vou dar nome aos bois aqui, para evitar processo. Enfim, você fica lá racionalizando. Aconteceu por causa disso, eu vi por causa não sei o quê, por causa da história de não sei o que lá. Você vai passar o resto da sua vida no mesmo lugar.
A mente, ela é absolutamente brilhante e absolutamente burra. E o corpo é uma sabedoria muito maior do que a mais brilhante mente científica pode ousar ser. O corpo, ele entende que existe uma parte mecânica, energética e bioquímica que precisa ser completada. Então não adianta, eu estou com medo. Tá, você vai ficar com medo. Mas se você permite que o corpo faça o que ele precisa fazer, porque o medo, assim como qualquer emoção, é bem o que a Ana estava falando dessa meditação que a gente disponibilizou, são sistemas de alarme do corpo para você poder responder às situações de forma criativa e com excelência. O problema é que a gente aprendeu, não escuta essa voz, reprime esse sentimento, não se expõe, não isso, não aquilo. E a coisa que devia materializar em atitude vira contração. E aí aquilo, a contração, para o corpo, é assim, é que nem você resolver comer que nem um doido e na hora de ir ao banheiro dizer assim, não vou. Meu sistema tem que digerir esse troço todo. Eu não quero mais pôr nada para fora. No final de vamos ser otimistas, de 5 dias, o mundo vai parecer um lugar muito ruim para você. Porque o sistema precisa fazer o processo. Então é comer, digerir e jogar fora o resto. A gente parou com jogar fora o resto. A gente não permite os ciclos. E aí reclama que está infeliz. E aí reclama que está ansioso. E por aí... Aproveitando esse gancho, eu queria te fazer uma pergunta, Dani, para você responder nessa mesma linha que você abriu agora. Uma pessoa que tá vendo assim, está assistindo, ainda não sabe exatamente o que é meditação ativa, por que você fala que tem que mexer o corpo, se na verdade o meu problema é que, meu casamento tá uma bosta. O que tem a ver eu mexer o corpo com isso? Que meu problema é que eu odeio o meu trabalho. Que o meu problema é que eu tô infeliz, eu já acordo chorando. Colocando de uma maneira curta e grossa, a gente tem que mexer o corpo para conseguir entender quais foram as atitudes que a gente tomou para criar essa situação. Imagina um homem super trabalhado, fisicamente falando, com aquela musculatura, sabe que quando a mulher vê, chega a fazer, ai. Imagine esse homem, todo durinho, todo fortão, todo gostosão mesmo. Agora imagina ele, você diz assim, amigo, é o seguinte, eu realmente acho que você é o máximo, eu queria ver você dançando balé clássico. O que vocês acham? Qual é a primeira imagem que vem na cabeça de vocês? Basicamente o hipopótamo da Disney. Você já imaginou um cara desse dançando balé clássico? Por que eu coloquei esse exemplo? Porque aquilo, a estrutura corporal mostra a forma como você se coloca no mundo. E por mais que o cara, que até tem uns caras desses, que eu não sei como, contra todas as leis da física, até dançam bem, tem uma certa flexibilidade do quadril e tudo mais, talvez ele até leve jeito para dança. Mas por que eu escolhi o balé clássico? Porque na hora que ele perceber a possibilidade do ridículo, todo o sistema dele vai travar. Mesmo que ele pudesse até se mostrar um bailarino legal, essa parte da personalidade dele vai ser imediatamente expressa pelo corpo. E aí aquilo não vai rolar. Primeira pirueta que ele fizer, se bobear, vai cair de bumbum no chão. O nosso corpo, ele é a materialização da estrutura emocional e energética interna.
Então, se você começa a trabalhar o corpo e liberar o corpo, você começa a fazer essa rigidez interna, esses sensores, esses bloqueadores, essas vozes castradoras começarem a dissolver. Você não tem como evitar isso, porque o sistema físico é mais inteligente do que a estrutura mental que a gente criou. A estrutura mental ela é repressiva, ela é aleijada. Ela está ali para repetir vozes que ensinaram para a gente, que são as vozes necessárias para ficar no painel de neon, de forma que você possa sobreviver. O problema é que ninguém te disse o que fazer com elas quando você se descobre já tendo sobrevivido. É como se você, de repente, passasse uma infância num lugar de guerra, mesmo, aquela coisa de bombardeio o tempo todo, isso, aquilo, de repente se mudasse para o oásis, mas não conseguisse relaxar porque a coisa está dizendo, ó, pode ser que daqui a pouco vai virar isso, daqui a pouco vai cair a bomba, daqui a pouco não sei o quê, a gente está vivendo assim. Se o cara começar a dar uns mergulhos, né, se alimentar legal, o medo naturalmente vai começar a dizer, peraí, sabe, não tem nem barulho de avião a quilômetro de distância, morando num lugar sem nenhuma barreira, quer dizer, se te fizer um espirro, todo mundo escuta. Então eu posso relaxar, tem um tempo de resposta para, sei lá, qualquer coisa que possa acontecer. E aos poucos você vai fazendo suceder. Porque a gente chega a um nível tão doido, cara. Você estava falando da história eu não sei exatamente o que é, mas existem os fóbicos e os contrafóbicos. O fato de uma pessoa dizer eu enfrento tudo, não quer dizer que ela não tenha medo. Quer dizer que ela tornou o medo ainda mais inconsciente. Então tem um medo que paralisa, tem um outro medo que te leva, você não pode parar, porque você sabe que se parar, você não consegue retomar o movimento. Então é tipo assim, é o cara que tem pavor de altura e que resolve fazer alpinismo. Ele até faz, mas é o cara que daqui a pouco, com 40 anos, tem um ataque cardíaco, não sabe por quê. Então esses processos, eles precisam ser levados em consideração e por isso o corpo é tão importante, porque o corpo vibra de uma forma diferente. O corpo tem uma inteligência instintiva conectada com a saúde. Enquanto a cabeça te restringe e te leva à doença, por causa desse monte de baboseira que a gente acreditou, o corpo está sempre na outra direção, que é a nossa bênção. Porque se não fosse isso, a gente já tinha ido para o brejo há muito tempo. A gente tem que fazer assim com a cabeça, porque as Assim já tá falando. mensagens entram assim. Tenho medo do fracasso, pois sei como me sinto quando acontece. Já tenho medo antes de fazer e ficar com esse sentimento. É o medo do medo. Isso, É. e isso faz errar. Você já está errando de qualquer jeito. Eu sei que assim é difícil a gente falar, é muito fácil quando alguém está falando e aí de repente você vai fazer. Só que é muito difícil na hora que você está sentindo. A gente sabe, é muito difícil na hora que você está sentindo a vontade. O medo, para mim, ele vem muito forte com dores na região da coluna, na espinha mesmo da coluna, assim, na parte lombar. E aquela vontade de se encolher e de se enfiar embaixo da coberta e não sair dali. Quando vem, óbvio que agora não está tão absurda como era antes de eu começar a me trabalhar. Mas a gente entende que quando vem é muito difícil. Você falou, Cíntia, do fracasso. É no trabalho? É no trabalho, é na vida pessoal, na família. Se você quiser compartilhar com a gente, fica à vontade. Mas de repente você vai começar. Eu quero fazer um projeto novo, seja lá, no meu trabalho. Você já está com medo do fracasso. Ah, tudo bem, ali já plantou o fracasso. O fracasso você já tem, se você nem tentou. Mas na hora que você está sentindo, ok, Ana, eu entendi o que você falou, eu quero dar um passo. Faz o que você consegue fazer só hoje.
Assim, eu nem começo porque eu já vou errar ou já vai dar errado. O que que você pode fazer hoje? Sentar e fazer a planilha do projeto que você quer? Sentar e escrever 2 linhas? Ou, aí vou dar a nossa sugestão aqui, que é do tal da corridinha no mesmo lugar. Senta e começa a fazer. O medo tomou conta? Para na hora. Você vai para um lugar qualquer da sua casa, foca um ponto lá na frente. Eu falo isso sempre, porque funciona. Eu vou continuar falando. Foca um ponto lá na frente na sua parede e começa a correr no mesmo lugar. Se você tiver vizinho embaixo, bota um tapete de banheiro, tal, que abafa o som. Tá garantido. Eu já fiz isso anos. Nenhum vizinho nunca reclamou. E começa a correr, focando um ponto lá na frente. Corre, corre. Sente o medo. Sente, sente. Sente aquela vozinha. Você é um fracasso, não vai dar certo. Você não presta, vai dar errado. Nada que você faz dá certo. E ouvindo essas vozes todas na cabeça, vai. Corre, 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 corre. Se você não tiver problema de joelho, coluna, nada, se esgota. Se você tiver algum problema de articulação, vai no limite do seu corpo sem ficar parado. Mesmo que a sua corrida seja apenas levantar um calcanhar e voltar, mesmo sem tirar até a ponta do pé do chão, se você tiver um problema mais sério. Só levanta o calcanhar e volta, levanta o calcanhar e volta. E se tiver mais sério ainda, que não dá nem para fazer isso, fica com o pé firme no chão e faz só um movimento, como se estivesse correndo. Braço e perna assim também. Que você vai começar a perceber o alívio. E depois faz uns minutinhos de silêncio, 5 minutos, 10 minutos de silêncio para começar. Ai, quanto tempo que eu faço essa corrida? Não se apega muito ao tempo, não. Vai fazendo. Pode fazer 10 minutos, 15 minutos, pode fazer 5 minutos. Não se apega ao tempo, se apega à ideia da entrega. O medo tá vindo, ok. Eu vou sentir ele chegando. Esse é literalmente caminhar no medo, que o seu sistema vai entender e vai deixar que aquilo flua, que quando a gente não adianta, porque o mental é maravilhoso para você entender como funcionam as coisas, inclusive para entender o que a gente está falando agora. Ele tem o papel dele. Mas o mental por si só entender, eu tô com medo do fracasso, porque uma vez eu fracassei na 4ª série, aí minha professora de inglês leu meu erro alto na sala para todo mundo, e daí eu nunca mais consegui fazer nada. Ok, tudo bem, você entendeu, só que não resolveu. O que vai resolver é, senta. Eu já fiz, aí eu já tenho mais um pouquinho de treino, e já tô com uma pessoa que entende esse treino que eu tenho. Mas também, se não tiver, eu comecei sem ter. Eu falei dos projetos do projeto de trabalho, deu um medo, corre. Isso faz até no relacionamento. Eventualmente, se eu tiver alguma coisa aqui com o Fábio que eu preciso conversar, eu vejo que subiu a raiva, eu vejo que subiu o medo, eu falo, para. Daqui para frente é só para trás. Conhece isso? Vamos parar, que agora não dá. Aí eu vou no quarto, bato o travesseiro, ou dou a corrida no mesmo lugar, limpou. Tá, ok. Da onde a gente parou? Às vezes nem precisa mais. É isso quando a gente fala do corpo. Aí quando fala, meu casamento tá uma merda. Começa a fazer isso, que começa a limpar dentro. Quer dizer que vai começar a resolver todos os problemas do dia para a noite? Às vezes sim, tá? Mas óbvio que é um dia a dia. O meu trabalho, eu não consigo apresentar o projeto que eu quero, eu não tenho coragem de falar para o meu chefe isso. Ou eu não tenho coragem de começar numa coisa nova. O que a gente pode falar de toda a experiência nossa, de todos os estudos que já existem até hoje, se você começa a deixar o corpo fluir, deixar essa energia fluir dentro do corpo e liberar musculatura, liberar tendão, liberar articulação, aí você libera junto o emocional e o mental.
e o energético. E daí a coisa flui. Aí daí você cai na espiritualidade. Daí você cai no... Nossa, pra que eu tava fazendo esse carnaval todo? Agora, a gente entende que é difícil. Por isso, começa pequenininho. Começa pequenininho, Cíntia. Que você só pode fazer a partir do presente de onde você está agora. Cai na realidade, mas isso eu acho que você já tá, que você falou, já me sinto fracassada assim mesmo antes de começar. Então, assim, você já está nessa realidade. Não sei se você já consegue aceitar, que isso faz parte do processo também. Aceita que você está nesse lugar e daí começa pequenininho. Eu queria falar um pouco sobre o fracasso. Que isso é outra coisa também que eu vou te contar. Que sacrifício que está sendo dissolver esse culto ao sucesso. Porque, na verdade, não é o culto ao preenchimento, ao contentamento ou ao autoconhecimento. Basicamente, toda a ideia de sucesso da gente vai direto para o ideal, para o megalomaníaco, para o intenso, para o absurdo, para o dos 2 milhões de likes, pela popularidade, paparazzis e coisas do gênero. Cara, que diabo é isso? A pergunta é, você fracassou. Isso quer dizer o quê? Ah, não saiu do jeito que eu queria. Ah, eu podia ter feito diferente. Ah, acho que eu vou ter que tentar de novo. Ah, cadê o fracasso? O único fracasso que eu vejo hoje na vida é quando você se trai. Porque de resto, caí, errei. E daí? Eu estou no aprendizado. Eu estou aqui justamente para errar, perceber, aqui não funciona, então vou buscar outro. Aí faz um movimento e faz a vida ter sentido. Até porque quando você erra, quando você não consegue o que você quer, você não só tem um aprendizado em termos do que fazer diferente. Você também se transforma um ser humano melhor porque você cria um espaço de empatia pelas pessoas que já passaram por isso ou que poderiam passar. Se a gente fosse um processo só de acertos, nós seríamos um bando de insuportáveis egóicos. Não é à toa que a quantidade de psicopata que tem aí, gente que tem um rebilhão de dinheiro e acha que por isso virou Deus do Olimpo. Você olha, são pessoas absolutamente desagradáveis. Isso é sucesso? A gente tem que olhar e perguntar, gente, espera aí, qual é a minha referência? Para onde eu estou olhando? Que tipo de expectativa eu estou colocando sobre a minha vida? Às vezes eu penso assim, gente que não dá conta, que se conseguir tudo que deseja, vai se descobrir num lugar muito esquisito. Aliás, você tem uma história muito bonitinha no Tarô do Osho, falando de um cara que estava buscando Deus. E a vida dele se transformou em buscar Deus. Aí um dia ele chegou lá, deu de cara com a porta, estava lá escrito, Deus, você abriu a porta? Nem ele. Porque ele falou, se eu abrir a porta, acabou a busca. Não entra aí nem que a vaca se aramaico. No caso do ser humano ainda é pior, que tem vezes que ele entra e de repente olha e diz, e agora? Porque aquilo, eu tenho a casa, eu tenho o carro, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas dentro de mim eu tenho doença, ansiedade, raiva, vingança, tristeza, desconfiança e por aí vai. Isso é sucesso? Chega uma hora que vem a pergunta, né? Da onde nasce o medo? Por que eu vivo em medo? O que o medo acrescenta na vida? Qual é a função do medo? Porque, na verdade, em termos naturais, é aquilo. A gente tem uma sabedoria inata que não reconhece, mas que está ativa o tempo todo. Uma situação real aconteceu, o teu sistema emergencial ele apita. E vem o medo, vem aquela sensação de, opa,
O que que é esse opa? Meu sistema todo acordou. Meus sentidos estão ativados. O meu corpo está buscando energia para eu correr ou lutar. Eu estou entrando no modo atividade. Atividade para luta de sobrevivência. Isso é a parte positiva. Se eu faço a ação, se eu dou a descarga, resolvi o problema. Fracasso é isso tudo acontecer e você dizer assim, não, mas não tem sentido. Eu não preciso fazer isso. Não posso me expor. Eu não sei o quê. E pipipi. E aquele troço todo aqui, você sentou em cima de um vulcão e diz, mas eu sou uma boa menina. Eu não posso perder a linha, eu não posso isso. Até quando você vai aguentar fazer isso? E aí sim, você entra num ciclo super prejudicial. Mas não foi o medo que causou o ciclo. Foi a sua não aceitação, que foi o que a Ana estava falando. Quando você transforma uma ferramenta muito importante em inimigo potencial, você criou uma cisão interna que é um enorme desafio. E aí sim você fracassa. É nessa hora, é a única hora que eu acho que o ser humano está fracassando. É de imaginar que essa narrativa estúpida que a gente aprendeu é mais importante do que a sabedoria divina interna que cada ser humano tem. É engraçado que eu não sei onde que eu li isso, mas que a definição de pecado, a definição original de pecado é falta de consciência. Se a gente for olhar a quantidade de vezes que a gente se move totalmente inconsciente, olha o tamanho da encrenca que a gente criou. Qual o caminho? Fazer o retorno. E a grande vantagem de fazer o retorno é que nem acordar de um pesadelo. O real é o teu corpo e a tua sabedoria. A narrativa, ela pode ou não ser real. Grande parte não é. Quando você vem para o momento, é realmente acordar do pesadelo. Você diz, gente, estava sonhando. Acabou o problema. Aí vem a galera dizer, gente, mas não pode. Mas eu passei a vida assim. Eu briguei com todos os fantasmas. Eu sou o Don Quixote versão trágica. Ao invés, né, de estar fazendo aquela luta pela elevação, não, eu passei brigando com monstros, com fantasmas, com androides, mas eles nunca existiram. Aí aquilo, vem na hora, vem energia, vem presença, vem senso de humor, que você olha e diz, gente, eu só estava num pesadelo. Por que eu levei isso a sério? Por que eu exigi de mim dessa forma? Eu nunca quis isso. Ainda tem mais essa. Tem um monte de coisas que a gente se obriga a fazer porque acha que tem que não sei o quê, que no fundo, a gente nunca quis que fosse sucesso. E nem isso a gente olha. É aquilo, eu quero ter uma firma com 300 não sei o quê, eu quero ser CEO, eu quero não sei o que lá. Aí chega lá em cima, você olha de gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria ensinar corte e costura numa turminha pequenininha lá na minha vila. É óbvio que eu estou dando exemplos extremos. Mas, gente, sabe? Para ver se dá para enxergar. Todos os sentimentos conspiram a nosso favor. Todos os sentimentos são sinais de atitudes que precisam acontecer. Toda repressão inconsciente vai criar maus resultados. O resto é tentativa e erro. Abre mão desse troço. E aquilo, eu tô falando como uma pessoa que o grau de exigência interna, vocês não têm noção do que é. Eu tô falando da minha própria experiência. E é um trabalho árduo. Primeiro você vai ter essa compreensão racional, aí você vai começar a meditar, o corpo vai começar a ceder, você vai começar a ter uma conversa muito mais solta e compassiva, muito menos crítica, mas qualquer situação nova, a tendência vai ser ir direto para esse lugar. Ups, eu tenho que ser perfeita. E aí você tem que acordar 1.000.000 de vezes. Até o dia que quando ela ameaça, você já ri. Eu sou imperfeita.
e tô ótima com isso. E aí vai. E vai errar, gente. Vai errar. Eu lembro quando eu fiz aulas de dança de salão por 4 anos. E aí, o início, eu tinha uma amiga na faculdade, eu acho até que ela entrou nessa live, não sei se está aí ainda, que ela me chamava de inimigos do ritmo. Daí você já tira a ideia de como que era dançar para mim, né? Uma tristeza. Mas eu não me importava muito, não. Em boate eu dançava, não queria nem saber. Mas eu ficava namorando o tal daquele filme Dança Comigo, com Richard Gere e a Jennifer Lopez. Fiquei lá, olha, eu acho que assisti aquele filme umas 10 vezes. E tudo que era filme de dança eu assistia. De tango, de não sei o quê, de bolero, de... E eu ficava assim... Gente, mas eu queria tanto isso, eu queria tanto isso, eu queria tanto isso, eu queria tanto isso. Eu fiquei no eu queria tanto isso 5 anos. Até que eu tomei a coragem de entrar. E quando eu entrei foi uma tortura. Foi uma verdadeira tortura, porque eu pisava no pé das pessoas. Eu lembro que teve uma aula de ritmo, bater palma, e todo mundo batia palma no ritmo, aí todo mundo batia, depois vinha aquela última palma assim, era eu. Era uma tortura, então assim, eu era vergonha da classe. Mas aí eu falei, cara, eu já tô há 5 anos querendo, não é possível que eu não vou conseguir. Eu tenho braço, eu tenho perna, eu tenho ouvido, o professor tá falando que dá para fazer, então vamos. E depois, quando eu nunca cheguei a um nível profissional, igual do filme, óbvio, mas eu cheguei num bom nível. E depois, quando eu comecei a sentir o prazer da dança e tal, gente, por que eu esperei 5 anos para entrar nisso? Quando a gente alimenta o medo, a gente perde a vida. E o É corpo isso. congela. Hum? E o corpo congela. E o corpo congela, exatamente. Aí a gente volta para o mesmo lugar. O troço do corpo. Tem que descongelar a estrutura. A gente formou uma estrutura rígida demais para dar espaço para o prazer, para dar espaço para a alegria, para a espontaneidade, para o amor fluindo. São poucos os momentos que a gente tem esses lapsos. Nossa, estou muito feliz, tô sentindo uma gratidão, meu coração está transbordando. São poucos os momentos que a gente tem perto do que realmente pode ser. E quando tem, às vezes vem acompanhado de culpa. E vem acompanhado pior. Tá bom demais para ser verdade. Ana, engraçado que você estava falando, eu me lembrei, quando eu comecei a me trabalhar, eu estava destruída, emocionalmente falando. E eu sempre fui o tipo medo. Então, uma coisa muito difícil para mim era toque. Mas aí eu comecei a fazer sessão com um massagista que era sensacional, o cara realmente entendia tudo de massagem e tal. E era engraçado, porque nas primeiras sessões eu ficava deitada lá, eu nem respirava, era assim, ó. Durinha. Quando eu saía, é que eu tinha a sensação de, gente, que diferente. Até uma determinada sessão que para mim foi assim, eu nunca mais esqueci disso. Que eu consegui finalmente aceitar o toque e deixar a musculatura relaxar. E eu falei, eu nunca na minha vida consegui sentir um nível tão profundo de prazer como eu estou sentindo nesse momento. Especialmente porque nós viramos uma sociedade que associa direto prazer com sexo. Prazer é muito maior do que isso. Essa capacidade de você dizer sim para todas as camadas do teu ser, como um reencontro interno, deixa claro, o prazer é uma coisa que está disponível e não é usada. Ela não precisa obrigatoriamente caminhar na direção do sexo. Só que o embrolho foi tão grande que hoje, por exemplo,
ao invés de... Quando você abraça, normalmente é muito engraçado, que as pessoas se abraçam assim, ó. As cabeças estão aqui e os quadris vêm lá para trás. A gente não faz assim porque acha que vai não sei o quê. Sabe, agora chega um nível que se você abraçar uma criança, dependendo do jeito que você abraça, Deus sabe lá o que vão dizer de você. Gente, para criança, toda a parte de tato, de contato, é uma explosão de prazer. E a gente está roubando até isso. E a gente não se permite isso. Enquanto a gente não conseguir se sentir conectado e confortável com esse universo interno, a gente vai olhar para a vida como ameaça. E aí aquilo não é a ameaça da guerra, da bomba, da violência, não. A grande ameaça, isso é que é muito difícil de enxergar, é de voltar para casa e ser feliz. Isso é o grande desafio. Se eu for feliz, tudo que eu aprendi até hoje, ou pelo menos grande parte do que eu aprendi até hoje, se torne real. Como é que eu vou viver? Se eu de repente me der conta que eu preciso de pouca coisa para ser feliz, como é que eu vou fazer para continuar lutando desesperadamente por aquilo que as pessoas me fizeram acreditar que é sucesso? De repente, se eu quiser me aposentar e curtir minha vida, como é que vai ser? Porque as pessoas vão achar que eu sou inútil. Mas e se eu descobrir que eu gosto de ser inútil? Quando você volta para você, a liberdade cobra o preço. Você vai ter que arcar com as suas escolhas. E a primeira delas é abrir mão da expectativa alheia. E correr o risco de se ver só. No fim das contas, a gente roda, 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 roda para chegar no mesmo lugar. Ou você assume a responsabilidade da sua vida e, com isso, cria uma estrutura interna forte o suficiente, ou continua no medo, na ansiedade, no desequilíbrio, no discurso que não termina. E vamos em frente. Exato. E aí, completando de temas que a gente falou aqui, a Dani chegou a falar que ela sempre foi o tipo medo. A gente tem um episódio que fala sobre isso. Existem 3 tipos de pessoas, tipo medo, tipo raiva e tipo dor. Não que você só tenha isso, tá? Todo mundo tem todas essas emoções. Mas tem pessoas que são mais pro tipo medo, tem pessoas que são mais pro tipo raiva e tem pessoas que são mais pro tipo dor. Tem um episódio que eu vou deixar no canal do YouTube, né? Que sobe toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, a gravação do podcast. Eu vou deixar no canal do YouTube aqui embaixo, né? O link com um episódio que a gente tem do tipo medo, tipo raiva, tipo dor. E a outra, que é sobre o medo de ficar sozinha, sozinho, sozinha, que é muito forte, muito presente nas pessoas. A gente tem também um episódio falando sobre solidão e solitude, que está muito completo também, vale a pena dar uma olhada, até para, se você tem esse medo de estar só, confere esse episódio também, que ele tá muito lembrar, bom. acrescenta se der, Ana, o Alegria do Lowen, que é um livro muito legal para quem quiser realmente entender essa conexão emocional, física. É um livro muito legal e é um pequenininho, tá, gente? Tá, tô anotando. Então é isso, galera. Muito Alguém tem obrigada. alguma pergunta? Se tem, é a hora, aproveita. Lives todas terças e quintas aqui no Instagram, meio-dia. Toda terça, gravação do Zerando a Ansiedade podcast. E o episódio gravado na terça fica disponível lá no canal do YouTube, ou aqui no canal do YouTube, se você já estiver vendo pelo YouTube, na quarta-feira, às 6 horas da manhã. E toda quinta no Instagram, live A Terapeuta Responde, onde Dani, essa terapeuta aqui, responde, vem aqui no meu Instagram e responde as perguntas que vocês enviam. Se vocês quiserem enviar alguma pergunta agora mesmo, terminando essa live, é só mandar lá por mensagem no meu Instagram ou no Instagram da Dani, que a gente seleciona as perguntas e leva para a live. E de resto, muito obrigada. Eu vi que alguém botou aqui, oba, tava com saudade. Deixa eu ver se eu acho.
que na hora você estava falando, eu não quis interromper o raciocínio. Ah, eu já perdi. Alguém que colocou aqui. A gente vai. Foi a Cida. Cida, eba, tava com saudades. A gente acabou de fazer uma semana intensa com muitas lives, né? E depois vocês compartilham pra gente se gostam que a gente faça essa semana, uma semana assim com todo dia de live, pegando um tema para destrinchar bastante, para responder as perguntas de vocês, porque foi muito legal, a gente teve muita interação, né? Muita pergunta. Nossa, foi um crescimento enorme, foi muito legal depois as mensagens que a gente recebeu. Poxa, ajudou muito, tô vendo de outra forma, graças a Deus, etc. É muito bom para todo mundo, para todos os envolvidos. Enfim, depois comenta pra gente se vocês gostam, que a gente tem intenção de fazer isso mais vezes. Em breve, se tudo correr bem. Ok, Em então. breve, se tudo correr bem, né? Galera, muito obrigada e até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.